Senhor Jesus? Amém. Irmãos, confesso aos irmãos que estamos bastante contentes com Deus, aleluia, porque Ele tem sido fiel para nós, irmãos. Em tudo nós damos graças ao Senhor por Ele não ter nos desamparado, irmãos. Passei por momentos difíceis, até ontem, muita dor nos pés. Mas, irmãos, é momento assim, passageiro, daqui a pouco vai embora. Eu trabalhei a semana toda, semana passada, essa semana estou trabalhando de novo. Hoje fui para Curitiba, 4 horas da manhã, até 13 horas da tarde estive aí de volta, com tudo que precisava trazer. E é só Deus, irmãos. Daí, de repente, fui pagar um rapaz ali que tinha feito um baúzinho para nós guardar os pratos e as talheres. Cheguei lá, quando tirei o celular do bolso, o celular ligado, não saía da tela, não desligou. Tirei chip e coloquei na tomada, não desligou. Falei, Jesus, é só prova. E tudo que eu tinha estudado está tudo no celular. Eu estudei, fui marcando e deixando ali para ser mais fácil. Agora peguei o celular da minha esposa para ver se eu consigo pelo menos chegar na Bíblia. Irmãos, porque na Bíblia aqui a gente até lê, irmãos, mas enxerga muito pouco. E aí é só misericórdia de Deus. Mas eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, versículo 7 a seguir, que está na nossa lição, irmãos, que vamos estar estudando hoje. Aleluia. E tenho certeza que vamos aprender bastante com esta palavra que nós estamos estudando aqui nesse seminário. Já temos aprendido bastante e hoje o Senhor vai nos dar mais algo novo para as nossas vidas. Que a cada dia que nós estamos na presença do Senhor, Ele nos dá algo novo para nós aprender com Ele. Amém, irmãos? Amém. Marcos capítulo 6, e versículo 7 a seguir, irmãos. Que Ele nos diz assim: e chamou a si os 12, e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse as sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhe: na casa em que entrares, ficai nela, até partir dali. E quando alguns vos não receberdes, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi-lhe o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo, eles pregaram ao povo que se arrependesse, e expulsaram muitos demônios, e ungiam a muitos enfermos com óleo, e os curavam. Amém, irmãos? Só até aqui. Pode se sentar, irmão. Aleluia. Nós vamos estar estudando um pouco hoje sobre preparando-se para a guerra. A terceira lição, irmãos, que está na apostila. Os irmãos que têm aí a apostila, pode abrir lá. Aleluia. E já começando, irmãos, aleluia, nesta apostila vamos aprender como que devemos sair, irmãos, a batalha contra o inimigo das nossas almas. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que não é de qualquer maneira que nós vamos sair a expulsar os demônios. Nós vamos aprender nessa lição que temos que estar preparados, estar ali certo, aleluia, e ungido pelo Espírito Santo na nossa vida. Não é de qualquer forma que qualquer um vai chegar e colocar a mão sobre o inimigo que está na vida de uma pessoa e vai dizer, vai embora, ele vai sair, irmãos. Não é dessa forma. Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que têm um chamado na vida para uma coisa e acham que ele tem um chamado para todas as coisas. E a Bíblia também, meus queridos irmãos, ela nos relata certinho que todos nós temos um chamado na nossa vida. Aleluia. E o Senhor, Ele dá a cada um segundo que Ele tem
proposto no seu coração para cada pessoa. Tem uns, meus irmãos, que Deus, Ele dá o dom da palavra, tem uns que Ele dá os dons de línguas, tem uns que Ele dá dons de profecia, tem a outros que Ele dá o dom da oração, tem a outros, meus irmãos, que Ele dá o dom do louvor, também é dom de Deus que Ele dá para cada um. Aleluia. Mas, irmãos, expulsar o inimigo, expulsar o demônio, meus queridos irmãos, não é todo mundo que tem essa autoridade. Porque muitas das vezes nós queremos expulsar o inimigo, irmãos, e nós não temos, sabe o que na nossa vida? Aleluia, o conhecimento da palavra do Senhor. E por isso que nós temos que estar cada dia aprendendo com a palavra do Senhor, porque o Senhor mostra claramente que em toda a situação que Ele se envolveu, em que uma pessoa estava ali endemoniada, Ele nunca chegou assim de qualquer forma. Ele sempre usou o poder da palavra que estava sobre a vida dele. E o inimigo nunca resistiu, irmãos. Sempre quando o Senhor Jesus falava em nome de Jesus, em nome da sua palavra, o inimigo saía daquela pessoa e não voltava mais. E o Senhor Jesus dizia para aquela pessoa: vai e não peques mais, para que algo pior venha te acontecer. Porque muitas das vezes as pessoas recebem uma oração, no momento ele é liberto ali, mas quando ele está lá fora, meus queridos irmãos, ele volta a praticar de novo aquelas formas que ele estava praticando, e o inimigo se apodera dele novamente, porque ele não tem firmeza sobre a palavra do Senhor na sua vida. E nós temos que aprender que o poder não é nosso, o poder é da palavra de Deus. O poder é do Espírito Santo, e Ele concede a quem Ele quer, a quem busca Ele de coração. Porque se nós não quisermos, nós não vamos buscar. E o segredo está, irmãos, nós querer e buscar aprender com a palavra do Senhor. Por isso, no começo aqui, já no início, o Senhor, Ele envia os seus discípulos de 2 em 2. Por isso que nós temos que estar sempre atentos em que formas vamos ir. Não vamos sozinhos lutar contra o inimigo. Meus queridos irmãos, porque às vezes uma pessoa sozinha não consegue dar conta. Tem que sempre ter 2, para um estar sempre apoiando o outro. E nessa lição que vamos aprender, vamos estar aprendendo que não precisa ser tão somente 2 homens. Pode ser um homem e uma mulher para estar ali fazendo esse trabalho. Aleluia. Aleluia. No princípio aqui, irmãos, já, a primeira. Todos os obreiros que querem, ou seja, chamado para conquistar pessoas para Deus, precisam dominar o espaço aéreo. O espaço aéreo, irmãos, é onde o inimigo luta. O espaço aéreo é por cima, ele vem, ele tenta dominar de todas as formas. Aleluia. A vida da pessoa. Sobre a fortaleza. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Vamos estar lendo lá, irmãos? Efésios capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Para nós estarmos entendendo um pouco da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firme contra as ciladas do diabo. Então nós vamos aprender pela palavra do Senhor. Não há outro caminho, aleluia, que venha a não ser pela palavra do Senhor, e estar sempre em constante oração e jejum na presença do Senhor, para que Ele possa, meus queridos irmãos, nos usar. E quando nós estendemos as nossas mãos sobre essa pessoa endemoniada, o demônio teve que sair, irmão, pela autoridade de Deus na sua vida, na nossa vida. Por isso, meus queridos irmãos, é muito bom nós estarmos sempre atento a aprender com a palavra do Senhor. Irmãos, que não precisa ser na apostila. Todo crente, ele tem um manual para você. A Bíblia Sagrada é um manual do cristão, aonde você vai encontrar sabedoria, você vai encontrar meios para você lutar com o inimigo e você vencer as potestades. É pela palavra do Senhor. Nós vamos estar aprendendo muito sobre ela, irmãos. Aleluia. Glória a Deus.
para atuar no campo da guerra é indispensável o revestimento do Espírito. Em Juízes 6:34 também vai falar sobre Gideão, aleluia, a qual o Senhor falou com ele, em Gideão, para que ele fosse firme e corajoso e fosse lutar contra os inimigos. E eram muitos inimigos contra aquele povo na época. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, aqui no tópico 1 já diz aqui: seleção da equipe de libertação. A palavra de Deus nos mostra que os demônios eram expulsos por Jesus e por seus discípulos ungidos, capacitados e escolhidos para ajudarem neste ministério. No Antigo Testamento, Davi foi ungido pelo profeta Samuel. A sua música afugentava os espíritos malignos do rei Saul. Irmãos, nós vemos que em Samuel, em 1 Samuel, quando o Saul ele percebeu que ele já tinha perdido a graça de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida, e já Deus não falava mais com ele. E meus filhos e irmãos, ele ficou atormentado. E a Bíblia nos mostra que o espírito maligno descia sobre ele e atormentava a vida dele. E chamavam quem para ir lá tocar a música para ele, ser liberto daquele espírito maligno. Levavam um Davizinho. E Davi tocava a sua harpa, e diz a palavra do Senhor que Saul se sentia liberto, livre daquela opressão, e ficava feliz através da música que Deus usava Davi. Nós vemos, meus irmãos, que o rei Davi, aleluia, quando ele era menino, Deus usava ele de muitas das formas. Quantos inimigos, aleluia, que ele estava nas cavernas cuidando das ovelhas do seu pai. Os inimigos que eram urso, leão, ia lá para atacar, e ele destruía aquele urso. Porque, meus queridos irmãos, que desde menino o Espírito Santo já tinha se apoderado da vida de Davi. E Deus era com ele, o Espírito Santo estava com ele, e dava força para ele. Porque vemos que até os seus irmãos falavam para ele, quando ele foi para a guerra, quando os seus irmãos estavam lá atormentados pelo inimigo. O que os irmãos falavam para ele? Não vá, rapaz, você ainda é um menino, uma criança. Mas não sabiam eles ainda que Deus era sobre a vida de Davi, e que não tinha inimigo que o suportasse ficar em pé diante dele, não por a força dele, mas pela força de Deus que estava na vida dele. E é tremendo, meus queridos irmãos, se nós começarmos a buscar a palavra do Senhor. Quando nós começamos no Evangelho, nós temos um caminhar de uma forma, nós temos desejo de aprender muitas coisas dentro da palavra do Senhor, mas muitas das vezes, meus queridos irmãos, vem coisas na nossa mente que nos desvia desse caminho que nós estamos aprendendo a palavra do Senhor. Por isso que cada um, quando aceita o Senhor Jesus, ele tem que estar procurando estar firmado no Senhor Jesus e na força da sua palavra para vencer. Porque o inimigo sabe, meus queridos, que quando uma pessoa se converte, deixa os seus caminhos mal, ele ainda vai ter lembrança desses caminhos. E o que o inimigo vem na mente dessa pessoa? Vem dizendo assim: não, o que você está fazendo aí? Lá fora você fazia isso, lá fora você praticava isso, e era tão bom, você fazia aquilo. O inimigo lança sobre a mente da pessoa, porque nós aprendemos na primeira e na segunda lição muito sobre a mente da pessoa. É que o inimigo vai trabalhar, ele vai trabalhando na mente, ele vai minantinho devagarzinho, e muitas das vezes a pessoa, se ela não estiver firmada na palavra do Senhor, novo convertido, ele volta para trás. Por isso, meus queridos irmãos, porque ainda ele não tem estrutura ainda. Mas Davizinho, ele já tinha estrutura quando ele foi para a guerra, porque ele já lutava com o leão, com o urso. Os seus irmãos não viam as batalhas dele. Quem sabe os seus irmãos estavam dormindo bem tranquilo, de barriga cheia, sem sede, mas Davizinho estava sobre aqueles desertos, sobre as cavernas, cuidando das ovelhas do seu pai. E o mais interessante, meus queridos irmãos, que nós aprendemos com essa palavra, aleluia, que o Senhor Jesus, ele não chama ninguém que esteja desocupado, sem fazer nada, e não queira fazer nada. O Senhor lhe chama pessoas que têm desejo de trabalhar e que estejam fazendo alguma coisa na sua vida, não esteja desocupado a esperar de algo sobre a vida dele. Não, ele sempre está trabalhando, e o Senhor sempre chamou pessoas que estavam trabalhando. Nós vemos que Gideão estava trabalhando quando o Senhor chegou para falar com ele, para ele libertar o povo de Deus. Todos os homens de Deus, nós vemos, meus queridos irmãos, que eram pessoas trabalhadoras,
Nós vemos que os discípulos do Senhor não eram pessoas ricas que tinham muito dinheiro, não. Eles eram pessoas trabalhadoras. Para onde que o Senhor foi? O Senhor foi buscar eles e trouxe para ser os seus discípulos, pessoas que tinham interesse de trabalhar e fazer alguma coisa. Porque veja bem que quando o Senhor chama eles, eles nunca dizem, mas Senhor, por que não? Eles simplesmente largam tudo que está fazendo e seguem a Jesus. Por quê, meus filhos e irmãos? Porque eles sabiam que Jesus tinha a palavra que eles precisavam para vencer todas as astutas do inimigo. Eles tinham certeza disso, eles nunca questionavam com o Senhor. Eles simplesmente largavam o que estavam fazendo e seguiam o Mestre. Por quê, meus filhos e irmãos? E cada dia mais crescia a multidão, porque eles viam que aonde Jesus passava, os inimigos eram totalmente expulsos dali, e as pessoas que chegavam e expulsavam eram livres. Por quê? Poder da palavra. E os discípulos foram vendo isso, e cada vez mais tiveram sede no coração, tiveram um desejo no coração deles de estar aprendendo com o seu mestre. Aleluia. E o Senhor sempre nos ensinou, meus filhos e irmãos. Aleluia. Nós vamos um pouco para frente aqui, irmãos, que senão nós não conseguimos concluir. Nos 4 evangelhos, vimos muitas pessoas, Jesus, os 12 apóstolos e os 70 e outras pessoas expulsando demônios. Em Lucas capítulo 9, versículo 1, 49, aleluia, nos dá uma palavra. Lucas 9, 49. Aleluia. Glória a Deus. E disse João: Mestre, vi um homem que era teu, que em teu nome expulsava os demônios. Lhe proibimos, porque não segue conosco. E Jesus respondendo-lhe: não lhe proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Aleluia. Irmãos, é tremendo, irmãos, a palavra do Senhor, porque os discípulos quiseram repreender essa pessoa que não estava caminhando do lado deles, achavam que não podia, mas a Bíblia diz que todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus, que crê na sua palavra, ele tem liberdade e tem toda a autoridade para fazer esses trabalhos, para fazer essas coisas. Basta estar estruturado na palavra do Senhor. Amém, irmãos? E também, se os irmãos quiserem ler depois, eu não vou ler agora, em Lucas 10, 17, em Atos vemos os apóstolos Pedro, Paulo, Felipe envolvidos em encontros que resultavam na saída dos demônios. Atos 5, 16 e 8, 7, 16, 18, 19 e 12 também vai nos dar parecer bem. Se os irmãos quiserem anotar, fiquem à vontade, porque nós não vamos ler, irmãos, porque muita coisa nós não conseguimos, nós não vamos conseguir concluir essa missão. Em Marcos capítulo 6, versículo 7, chamando os 12 a si, eles enviou de 2 em 2 e lhe deu autoridade sobre os espíritos malignos, que nós já lemos ali. As equipes de libertação podem ser mais bem sucedidas do que uma pessoa somente. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 30, nos ensina que quando o Senhor está conosco, um persegue 1000 e 2 rechaçam 10.000. Isso, meus irmãos, nos mostra que se um pode combater 1000, 2 já aumenta para 10.000, então já é uma multidão, irmãos, já é bastante. Se imagina se 2 conseguem fazer isso, os inimigos, irmãos, eles vão fugir dessa pessoa.
se está cheio da palavra do Senhor. Se um tem poder de uma forma, então imagina dois. Por isso que nós temos que aprender que para ir lutar com o inimigo, com as forças do inimigo, tem que ser de dois em dois. Por isso o Senhor já deu, aleluia, autoridade aos dois quando Ele chamou. Ele envia de dois em dois para que, aleluia, um pudesse apoiar o outro. Da mesma forma é hoje, irmãos, não é diferente. Se nós tivermos aqui só um pastor for lutar e não tiver mais pessoa do lado dele, não vai conseguir fazer a obra sozinho, irmão, porque é muito. Então por isso que tem que ser em dois ou mais pessoas para estar um ajudando o outro, fazendo a obra do Senhor, para que o inimigo possa ver também, meus queridos irmãos, a união das pessoas. Porque muitas igrejas eles falam e pregam, mas a união não existe. Se o pastor chega, vamos irmão lá comigo fazer tal coisa. Ah, meu irmão, eu não posso ir hoje, mas amanhã o irmão pode, não, amanhã também não posso, amanhã tem compromisso. Por isso, meus irmãos, para ser um obreiro, nós precisamos estar prontos a todos os momentos. Não digo se você está trabalhando, sim. Aí tem um meio para você falar, não posso, porque eu tenho trabalho. Mas se você estiver na sua casa e alguém te convidar para ir fazer uma obra do Senhor Jesus, vá, meus queridos irmãos. Porque você, nesta vida, quem sabe você não receba nada, mas na vida futura, diz a Bíblia Sagrada, que nós vamos receber 100 vezes mais. Aleluia! Aleluia! Por isso, meus queridos irmãos, que há também sobre a Bíblia a lei da semeadura. A semente, você planta uma sementinha esperando colher bastante fruto. Da mesma forma é na obra do Senhor. Se você começar a semear uma boa semente, lá no seu futuro, quando você tiver uma boa velhice, você vai olhar para trás e vai dizer, nossa, como que é maravilhoso, quanto eu colhi nessa minha jornada. E não é de hoje para amanhã, é uma jornada, é um caminhar, é andando com Cristo, é vivendo com Cristo, é estudando a palavra do Senhor dia após dia, que você vai estar aprendendo como deve se comportar, até mesmo dentro da casa do Senhor. Nós devemos se comportar dentro da casa do Senhor como obreiros que não têm do que se envergonhar e nem envergonhar a obra do Senhor. E há muitos obreiros, infelizmente, meus irmãos, aqui no nosso meio não, mas tem lugares que eles envergonham a obra do Senhor. Não envergonhe o Senhor, porque o Senhor não se deixa escarnecer. Mas a obra do Senhor, ela sofre. Por isso, meus queridos irmãos, há obras que estão aí definhando, se arrastando por maus comportamentos das próprias pessoas que estão dentro da casa. Por isso que a Bíblia tem nos ensinado a cada dia que é muito bom nós estarmos em união, vivendo em união, andando em união, trabalhando em união. É muito bom, irmãos. E a gente pode ver, meus irmãos, cair fora muitas pessoas que precisam de libertação. E eles contam com quem? É com nós, para nós estarmos lá intercedendo, pedindo a Deus, clamando a Deus, e o inimigo vai se afugentando. Aleluia! É muito bom, meus irmãos. Eu tenho sentido, aleluia, uma alegria tão grande no meu coração por fazer parte dessa igreja, aonde eu tenho aprendido bastante com os nossos irmãos obreiros, com o nosso pastor, com as nossas irmãs. Nós temos aprendido muito, irmãos, e eu louvo a Deus por isso. E eu quero, meus queridos irmãos, cada dia continuar dessa forma, não desanimar, não parar no meio do caminho, porque o Senhor não tem prazer naquele que para no meio do caminho. Mas o prazer do Senhor é ver quando a pessoa está sofrendo, está sendo atacada, mas ele está firme na presença do Senhor, firme na palavra do Senhor. Porque os discípulos do Senhor, quando o Senhor manda eles sofreram, eles foram muitas vezes acusados, foram açoitados, apedrejados, mas eles não desanimaram, eles prosseguiram avante. Eles olhavam para quem? Olhavam para Cristo. E nós temos que aprender, meus irmãos, que para nós não ser todos as ciladas do inimigo nas nossas vidas, nós temos que olhar para quem? Para Cristo, para a cruz de Cristo. Porque o que encontramos força e poder é na palavra e no sangue do Cordeiro, que o diabo não resiste. Ele vai embora, porque há poder no sangue do Senhor Jesus. E ele deu autoridade, ele deu poder a cada um que o busca, que procura viver nessa palavra. Aleluia. Amém, meus irmãos? Em Marcos capítulo 6 nós já lemos que ele enviou os 12. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Nós vamos ver aqui também, meus irmãos, a seleção de um líder de igreja. Se possível, selecione um homem e uma mulher para serem treinados. É bom, é bem apropriado o uso de pessoas do mesmo sexo para ajudarem os endemoniados. Aqui quer dizer que você tem que estar um homem e uma mulher, porque se é uma pessoa, um homem que esteja endemoniado, o homem chega e consegue segurar essa pessoa, esse homem. Da mesma forma, quando é uma mulher, se tiver uma irmã junto, ela chega e ela segura a mulher que está endemoniada, para não ficar o homem constrangido em ter que segurar uma mulher, porque é muito difícil, não? Uma pessoa, que nem um homem, chegar e segurar uma mulher endemoniada. E nós aprendemos na lição passada que uma pessoa endemoniada, ela tem muita força, não é de qualquer forma. Por isso que a pessoa, a mulher, ou o homem que esteja nesse trabalho, ele tem que estar cheio da palavra e do Espírito Santo para conseguir segurar esse demônio na vida da pessoa. Porque nós aprendemos, meus queridos, na lição passada, que uma criança, quando ela está endemoniada, ela chega a flutuar no chão, de tanto poder que há no inimigo. Você que está ouvindo, você acha que o inimigo não tem força? Ele tem muita força, ele tem muito poder. Não é à toa que ele foi destituído do céu, porque ele ser mais do que Deus, porque se achar mais grande do que Deus. Então ele tem poder, e a forma que vamos lutar com ele não é na força da carne, é na força da palavra e do Espírito Santo. Se ele estiver na sua vida, você vai dominar o inimigo, e ele não tem poder. E também temos que saber, meus irmãos, não deixar eles ficar falando, repreender em nome do Senhor Jesus, porque ele vai tentar de todas as formas, ele vai tentar colocar na sua mente algo para você desistir de estar expulsando ele dali, porque ele é astuto, ele é esperto, ele é inteligente, meus irmãos, ele não brinca de ser diabo. Por isso que você tem que estar bem atento e aprender com a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A tarefa mais importante do líder de equipe é encontrar homens e mulheres que se satisfaçam qualificações baseadas em 1 Timóteo capítulo 3, e versículo 1 ao 12. Vamos ler esse texto, irmãos. Aleluia. Primeira Timóteo capítulo 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que nos diz assim, irmão: fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com todo o respeito. Pois se alguém não sabe gerenciar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não é neófito, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho, com testemunho do que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo.
Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. Esse é um aprendizado para quem está procurando ir trabalhar na obra do Senhor, expulsando os demônios. Porque, meus irmãos, precisa ser uma pessoa de boa aparência diante da sociedade. Porque, meus irmãos, uma coisa eu aprendo na minha vida. Eu estava falando hoje com um rapaz que foi comigo. Eu e minha esposa Luzilda, nós não somos melhores que ninguém. Mas, meus irmãos, nós temos amigos para a vida inteira. Aleluia. Nós temos amigos, meus irmãos, aqui em Curitiba, em São José, para a vida inteira. Que se nós um dia precisarmos dele, que nem nós precisamos agora, nós mandamos uma mensagem para eles, meus irmãos, se eles tiverem condição, eles nunca negam de nos ajudar. Por quê? Porque em toda parte que nós passamos, nós procuramos viver bem com as pessoas. Não somos perfeitos, não, mas procuramos andar em conformidade com a palavra do Senhor, que é ser o sorteio onde nós vivemos, para que ninguém venha nos apontar e dizer, mas o que ele está fazendo lá? O que ele veio fazer aqui? Não. Em todas as partes que nós chegamos, meus irmãos, nós somos bem recebidos. Em muitos lugares tem pessoas que não iam em São José, e nós chegávamos, mas éramos bem recebidos. Por quê? Porque nós procuramos dar um bom testemunho de vida própria, para que o inimigo não venha nos acusar, não venha nos apontar. Para isso, é esse estudo que estamos fazendo, que a pessoa tem que ser de uma boa convivência com a sociedade aí fora. Meus queridos irmãos, que você está aqui dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. Muitas pessoas estão de olho na onde que nós estamos caminhando, que forma que vivemos. Aleluia. Por isso que nós devemos de dar um bom testemunho da palavra do Senhor, para que quando nós vamos colocar a mão sobre um endemoniado, ele venha sair em nome do Senhor Jesus. Porque se a pessoa não tem uma boa convivência com o seu próximo, como é que vai fazer a obra do Senhor expulsando um demônio que é tão poderoso? Que é só pela palavra do Senhor. E se vivemos a palavra do Senhor, se tentamos procurar andar pelo caminho do Senhor, nós temos que estar sempre preparados para todas as coisas da nossa vida. E há situações de pessoas, irmãos, que já sofreram, já deixaram o lugar e foram-se embora, porque se envergonharam por causa de muitas vezes os seus atos não condiziam com aquilo que ele estava falando. E daí? O inimigo venceu a batalha com ele. Por quê? Porque ele não tinha a palavra do Senhor fielmente na sua vida. E temos que cada dia, irmãos, é o poder da palavra. Por isso que eu friso muito, é o poder da palavra na vida do homem e da mulher que vai fazer a diferença. É o poder da palavra do Senhor. Não se glorie você quando você colocar a mão sobre um endemoniado e o demônio tem que sair. Porque a glória não é nossa, a glória é para o Senhor. Tudo que fazemos na nossa vida, nós temos um alvo que é adorar e glorificar ao Deus vivo, ao Deus que tem todo o poder no céu e na terra e até nos confins debaixo da terra. Ele tem todo o poder. Por isso que quando ele desceu ao abismo, ele pegou a chave da morte e do inferno, para que o inimigo não tenha poder sobre nada. O poder é dele. E se ele permitir, o diabo ele se anda em muitas vidas, se o nosso Deus permitir. Se ele permitir, meus queridos irmãos, se prepare, porque o inimigo virá e ele lutará e fortemente. Então por isso temos que estar preparados na obra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Qualificação para ser um líder e membros. Precisa ser irrepreensível. Nós já lemos ali. Tanto o líder como toda a equipe precisam ser irrepreensíveis. Não pode ser polígamo. Deve ser sóbrio, controlado, respeitável, hospitaleiro, não dado a embriaguez, não violento, e sim dócil, não rixoso,
nem amante do dinheiro. Irmãos, o rixoso. Muitas pessoas, meus queridos irmãos, eles servem a Deus, mas ele é rixoso ainda. E não pode ser, irmãos. Daí o inimigo vai achar uma brecha para entrar naquele lugar e dizer, mas como que você vai expulsar se você não tem convivência com o presbítero Benjamin? Como que você vai? É rixoso, irmão. É pessoas que se levantam por qualquer coisa e começam a discutir. É pessoas rixosas. E o crente que é sábio pela palavra do Senhor, quando uma pessoa se levanta contra ele, o que ele deve fazer? Tem que se calar, irmão, ser calmo, esperar o vento passar, aquela poeira baixar. Quem sabe daí ele consiga chegar no irmão e na irmã. O que aconteceu, meu querido? Com forma dócil. Porque, meus queridos irmãos, se no momento da raiva, que a pessoa está ali, nós chegarmos mais um ali para conversar, não vai conseguir se entender. Tem que esperar a poeira baixar. Porque muitas rixas, irmãos, não é o inimigo, é a própria pessoa mesmo que ele tem a sua vida dessa forma. Que a gente, como ser humano, irmão, a gente tem os momentos da nossa vida que a gente pensa, puxa, a gente se não é Deus, hein? Mas temos que ser moderados, temos que ser temperantes na presença do Senhor. Por isso, meus filhos, nós temos que aprender cada dia como que devemos ser. Irmãos, não vou entrar por outros caminhos aqui, porque não convém nesta noite. Amém, irmãos? Nem gado, nem amante do dinheiro. O dinheiro também é uma coisa terrível. Não vivemos sem dinheiro, não. Mas o dinheiro também, ele derruba muito crente, irmãos. O dinheiro hoje é o mal da população, é o mal da nação, é o dinheiro. Porque os grandes homens aí fora, eles não pensam em mais nada no seu dinheiro. Tem muito dinheiro e quanto mais tem, mais quer. Por isso, meus filhos, não devemos ser dessa forma. Precisamos de dinheiro sim, mas temos que ser moderados, saber que o Senhor Jesus, ele vai prover todas as coisas para nós. Há momentos na nossa vida que nós não vamos conseguir. Há testemunhos que nós ouvimos aqui que pessoas dizem, não vou conseguir. Há muita coisa que eu tenho que pagar. De repente, o Senhor abre uma porta para ele. Aleluia. E a porta que o Senhor abre é bem certinho o que a pessoa precisa para aquele momento. Não é mais, não é menos, meus irmãos. É a pessoa não passar vergonha naquele momento. Aleluia. Aleluia, irmão. E Deus, ele é maravilhoso. Nós temos visto aí, irmãos, nós não temos dinheiro algum, nós estamos fazendo tudo pela graça de Deus. Aleluia. E Deus tem aberto as portas para mim mesmo. Aleluia. O Eliel também. O casamento dele está aí, que vai ser o casamento da igreja. O casamento civil já foi hoje, foi bênção de Deus. Então, é tudo para a glória de Deus, irmão, não é para nós. Aleluia. Eu sempre digo para minha esposa, tudo que nós pudermos fazer para ajudar na obra do Senhor, vamos fazer. Sem medir esforços. Porque a recompensa nossa não vai ser aqui. Daqui da terra, irmãos, eu não espero muita coisa. Eu espero o dia que nós partimos daqui, para nós sermos bem recebidos pelo Senhor. Aleluia. Nós fizemos o melhor de nós pela obra do Senhor. Aleluia. E quando chegarmos no céu, que maravilhoso será nós sermos recebidos, vinde benditos de meu Pai. Há coisa melhor do que isso, irmão? Não há nada no mundo que venha pagar. Porque sabemos que a nossa salvação não tem dinheiro, não tem preço que pague. Aleluia. Porque foi comprada com o sangue do Cordeiro. Esse sangue que tem poder sobre o inimigo. Aleluia. É esse mesmo sangue que nos remiu e nos lavou quando nós éramos vil pecador. Aleluia. E hoje temos uma nova vida na presença do Senhor. Amém, irmãos? Precisa administrar bem a sua própria família. Certificar de que os seus filhos obedecem com devido respeito. Não pode ser recém-convertido, pois poderá ficar convencido e cair no mesmo julgamento que o do demônio. A pessoa nova convertida não pode, irmãos, tem que ser maduro na fé, tem que ter conhecimento da fé que ele vive. Amém, irmãos? Amém.
E também é necessário possuir uma boa reputação com os que são de fora e buscar ganhos desonestos, a fim de que ele não caia em desonra e na armadilha do diabo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 8 fala: um cetro de retidão é o cetro do teu reino. O único que os demônios obedecem é o cetro de retidão. A autoridade espiritual deverá ser exercida no reino de Cristo por aqueles que estão na obra do Senhor. Então, irmãos, não é pela nossa força, é pela força do Senhor. Sempre é a força do Senhor Jesus que vai nos dar a direção e nós vamos vencer. Vivendo vidas moralmente limpas e retas, a escolha de membros de equipe deve ser feita com muito cuidado. Aqui no B, precisa ter fé. Hebreus 11, 6. É preciso verificar os membros de equipe, os que já demonstraram que têm fé. Uma das evidências de fé é uma pessoa que consistentemente e persistentemente busca o Senhor em oração. A oração, irmãos, tem que estar na vida desta pessoa. Se nós não orarmos, nós não vamos buscar o poder de Deus na nossa vida. Por isso, irmãos, a oração é tudo. A oração é a chave que abre portas. A oração é a chave que expulsa os demônios. É através da oração que você esteja constantemente na presença do Senhor. Se houver falta de fé, quer seja principalmente da pessoa que ora pela libertação ou pela pessoa que deseja a libertação, a pessoa não será liberta, irmãos. Em Marcos 9, 18, 19, 23 e 24, Marcos 17, 19 ao 20 vai falar também. Aleluia. O nome de Jesus é a fé deles. É a fé dele. Estão intimamente ligados pela fé no nome de Jesus. Este homem que vocês conhecem, foi curado. A fé foi curado. A fé no nome de Jesus o curou. Aleluia. Diante de seus olhos. Atos 3,16. Os irmãos quiserem ler depois, fique à vontade. Amém, irmão? Aqui já vai falar em treine a equipe de libertação. Agora, o que você tem selecionado os membros para a equipe de libertação, é preciso treiná-lo. Exemplo de Jesus que treinou os seus discípulos e depois, dando-lhe autoridade e poder, segue alguns pontos práticos. Vista a armadura de Deus. Em Efésios 6, 13 e 18 vai falar, aleluia, sobre esta passagem maravilhosa. Aleluia. E nós vamos estar lendo ali, irmãos. Se os irmãos quiserem abrir Efésios capítulo 6, versículo 13 a seguir. Para nós estarmos aprendendo, irmãos, o que é, aleluia, a fé. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, permaneceis firme. Estais firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Aleluia. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para que o mesmo fim, vigiando toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos?
Só até aqui. Então, irmãos, vestindo-se do capacete da salvação, da couraça da justiça, porque o inimigo vai lançar muita coisa sobre a sua vida, mas se você tiver esta palavra sobre si, ela vai cair por terra, ele não vai ter poder algum sobre a sua vida. Quando você pratica a palavra do Senhor, quando você vive essa palavra, aleluia, o inimigo não terá poder sobre a sua vida. Por isso, meus queridos irmãos, leia a palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Sem a armadura completa de Deus, o candidato fica totalmente incapacitado. Cada membro deve permanecer firme e resistir ao diabo, pedir livramento a Deus e fazer uso da armadura completa de Deus. Prove para que se defenda, sabendo que o Espírito Santo dentro dele é mais poderoso do que o diabo, que pela palavra de Deus pode vencer o maligno. Em 1 João capítulo 2, versículo 14 e 4, irmãos, vai falar também, verdade. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos na verdade. Efésios 6,14 diz, aleluia, também. Isso significa que a pessoa se submete ao domínio do Espírito Santo e exerce o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Fazer essa declaração verbal é a armadura contra o demônio, que talvez tentem usar a sua influência para causarem uma sensualidade intensificada quando começar a expulsá-lo. Lembre-se que a sua armadura é proteção e impede que você se entregue à tentação e influência do inimigo, do demônio. Romanos capítulo 6, versículo 12 também nos fala: justiça, vestindo-se a couraça da justiça. É a palavra do Senhor, é tudo isso para a nossa vida, é a palavra do Senhor, ela que nos dá o revestimento. Por isso, meus queridos irmãos, nós estamos aprendendo a viver a palavra do Senhor, a praticar a palavra do Senhor, que em todos os momentos você só vai vencer com o nome do Senhor Jesus na sua vida e com a palavra, aleluia, exercida na sua vida. Aleluia. E nós aprendemos, eu disse no culto que nós tivemos aí numa casa, que não basta nós estarmos ali com o Salmo 91 aberto dentro da casa. Ele não tem força alguma se você não viver aquela palavra, não praticar aquela palavra. Aquele salmo somente vai estar ali aberto para você ler quando você quiser. Mas se você não praticar na sua vida, no seu dia a dia, é a mesma coisa que nada, meus queridos irmãos. Por isso temos que estar atentos a entender os mistérios da palavra do Senhor, porque a Bíblia também nos ensina: procurais conhecer a palavra do Senhor e prosseguir em conhecer, a cada dia vivendo, a cada dia aprendendo com a palavra do Senhor. E nós, meus irmãos, todos os dias nós aprendemos coisas novas na palavra do Senhor. Muitas das vezes as pessoas dizem: mas aquele irmãozinho humilde que vai estar lá em cima falando. Irmãos, é aquele irmãozinho humilde que você vai aprender algo novo na sua vida, através do Espírito Santo na vida dele. Aleluia. E há muitos, meus queridos, não dão crédito a isso. Há muitos que dizem: eu não vou lá hoje porque aquele irmãozinho que vai estar ministrando. Irmãos, preze o nome do Senhor Jesus na vida dele, que é o que tem todo o poder. Aleluia. Se você vê isso na vida do teu irmão, você vai vencer os dados do inimigo que vai ser lançado. Nesse momento que você pensa: mas aquele irmão não sabe nada, é naquele momento que vai estar dando uma brecha para o inimigo lançar algo sobre a sua vida. Então se fortaleça na palavra do Senhor, se revista na palavra do Senhor, não importando quem vai estar ministrando, mas esteja aqui para aprender com a palavra do Senhor. Aleluia. Porque a palavra do Senhor é aberta e lida aqui, a boca de Deus falando comigo e com você. Aleluia. E é tão maravilhoso, irmãos, quando Deus fala através da palavra, porque não é somente estar falando, irmãos, é a palavra que manda, é a palavra que está no domínio de todas as coisas. Aleluia. Por isso, irmãos,
temos que ser um homem de Deus que está sempre aprendendo com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Irmãos, olha, o peito é o centro das emoções. No peito do homem e da mulher é que está o centro das emoções. No coração do homem e da mulher é que o inimigo vai lançando coisas, porque o coração é o que vai mandando. Se ele conseguir entrar no seu coração e começar a colocar coisas dentro do seu coração, você vai falar coisas que estão no seu coração. E a Bíblia nos mostra que o coração fala o que a boca fala o que o coração está cheio. E se estivermos cheios da palavra do Senhor, o que vamos falar? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nós vamos ministrar, se o nosso coração está cheio. Por isso, irmãos, fique bem atento, guardai a palavra do Senhor, vivei a palavra do Senhor, para que não tenha lugarzinho para o inimigo. E nós sabemos, meus filhos e irmãos, que o templo do Espírito Santo, se ele estiver habitado pelo Espírito Santo, não há espaço para mais nada. O demônio pode até tentar, mas ele não vai conseguir entrar, porque não tem espaço dentro de nós para ele. Que já está cheia com a graça e com o Espírito Santo de Deus. Ele não vai encontrar guarida para entrar e atormentar a vida de muitos que lhe atormentam aí fora. Por quê? Porque está vazio sem Deus. Aí o inimigo vai entrar e vai fazer o que ele quer. Mas se estiver cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, não tem lugar para o inimigo. Então, irmãos, ele vai ter que bater em retirada. Ele vai até tentar sim, mas ele não conseguirá. Porque Deus está com você. Aleluia. Ele pode até tentar, irmãos, mas o Senhor Jesus está te protegendo a todos os momentos. Os anjos do Senhor estão ao teu redor, te protegendo para que o inimigo não tenha poder sobre a tua vida. Aleluia. Então, irmãos, vivamos a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ó, a emoção de amor, afeição, ira, etc. precisam todas encontrar uma expiação de justiça e retidão, pelo motivo citado na sessão referente à seleção de equipe no ponto 2. Aleluia. Ali fala certinho o que precisamos ter. Aleluia. Aleluia, Jesus. O C, Evangelho da Paz, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6,15 vai falar também, irmãos. É a prontidão para anunciar boas novas de paz. Se o membro de equipe não estiver pronto para compartilhar o Evangelho, ele não estará preparado para estar envolvido em libertação, como expressou o profeta Isaías no capítulo 52, no versículo 7, que nos diz assim: quão formosos são os pés sobre os montes, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas e que proclamam o Evangelho da paz e que anunciam coisas boas e fazem ouvir a salvação. Diz a Sião: o teu Deus reinará. Então, se Deus reinará, não há mais lugar para o inimigo. Por isso temos que estar preparados, irmãos. Aleluia. Este é o trabalho do arauto da libertação e do Evangelho. Anunciar a salvação. E incumbência principal do mensageiro de Deus é fé. Fala de fé de novo, irmãos. A fé. Eu até muitas das vezes eu falo que nós vivemos pela graça, não por fé. Porque se nós olharmos pela palavra do Senhor, aleluia, quando o Senhor diz que se nós tivermos a nossa fé como um grãozinho de mostarda, nós vamos dizer para um monte: lança-te daí, vai lá no mar, ele irá, irmãos. Será que nós temos essa fé? Será que nós podemos falar que nós temos fé, irmãos? Por isso que nós falamos tanto de fé. Aleluia. E o Senhor Jesus, Ele diz na sua palavra que se nós tivermos fé, nós diremos a qualquer enfermidade
e ela vai sair no nome do Senhor. Por isso que muitas vezes não está acontecendo muita coisa que nós queríamos que acontecesse, pela nossa própria falta de fé. Fé que o Senhor Jesus pode operar. Fé que se nós colocarmos a mão, a pessoa vai ser curada. Fé que se nós chegarmos e expulsar o demônio, ele vai sair. Fé. Fé na preparação que temos nesse Evangelho. Porque estamos nos preparando. Então precisamos ter a fé junto na preparação. Por isso, irmãos, procuramos praticar a fé. Aleluia! É maravilhoso, irmãos. O escudo da fé. Confiança em Deus para atender às necessidades nos tempos maus. E o escudo tem uma grande utilidade para as flechas inflamadas que são disparadas contra nós por Satanás. Fazei uso da fé como escudo, torna-se essencial no ministério de libertação. Paulo ilustra de forma criativa a natureza da tentação em 1 Coríntios 10, 13. Aleluia. As flechas eram às vezes embebedecidas em óleo, combustível e aceso antes de serem lançadas, conforme escrito sobre a couraça da justiça. Aleluia. A letra B. O peito precisa estar protegido, irmãos. Protegido pela palavra do Senhor. Protegido está, aleluia, na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, para que você esteja proteção do Senhor, a comunhão com Ele, aleluia, está preparado, aleluia, precisa estar protegido. O coração não esqueça o centro das emoções. O escudo da fé é proteção, a fé é retidão. Os demônios não suportam quando um crente cheio de fé. Eles não suportam, irmãos. Eles vão embora, aleluia, porque eles sabem que ali está um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, que pratica viver a palavra, aleluia, e eles não suportam, eles vão embora, aleluia. Salvação. Tomai também o capacete da salvação. Efésios 6,17. Vamos ver esse texto. Aleluia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. É um conjunto, irmãos. É um conjunto de coisas que nós temos que estar aprendendo. Porque aqui, irmãos, é algo tremendo sobre a nossa vida. Se nós estivermos dessa forma, ele não tem poder sobre as nossas vidas. Não tem poder. Aleluia. E o Senhor, irmãos, Ele tem deixado para nós estarmos estudando. Porque Ele sabia, irmãos, os tempos que viriam. Os tempos dificultosos que virão ainda pela frente. E sabemos que ainda, irmãos, nós não passamos por nada do que está para acontecer. Quando o anticristo se levantar, o próprio demônio vai se levantar na vida dele, vai atormentar muitos cristãos, irmãos. E precisamos estar firmados com essa palavra para nós resistirmos às dificuldades que virão. E que são muitas. Se você ler ali as profecias de Apocalipse, você vai ver muitas coisas que vão se levantar no tempo futuro que ainda virá. Temos que estar preparados. Por isso, irmãos, a preparação do Evangelho é hoje para o futuro que virá. E a Bíblia diz que nós, os que estivermos vivos, vamos passar por esses momentos. Aqueles que já partiram dessa terra vão estar esperando quando o Senhor retornar nas nuvens e vai chamar os seus dos quatro cantos da terra. E todos, diz a palavra do Senhor, que hão de ouvir a voz do Senhor e vão se levantar e vão se encontrar com Ele. Aleluia. E o cruel, irmão, sabe o que é? Que uns vão se
mas outros, irmãos, para tormento eterno, ao qual não se passará. Aleluia, vai ser eterno. Por isso, irmãos, hoje é difícil, irmãos, estarmos num culto como esse, aprendendo sobre essas coisas que é sobre o maligno. Mas é nesses cultos que nós devemos estar aprendendo, porque dias tenebrosos virão, irmãos. Dias difíceis virão e não está longe. Os sinais já estão apontando a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. E os inimigos, meus irmãos, eles não estão dormindo, eles já estão se preparando os seus para o dia do Senhor. Porque eles não querem estar sozinhos na peleja, porque eles já sabem que são vencidos, mas eles querem levar multidões de pessoas. Que a Bíblia nos diz, irmãos, que serão multidões que vão ser nesse tempo em que vão se levantar, e o inimigo vai colocar na sua mente para ele se levantar contra os santos de Deus. E a Bíblia diz que vai ser tão difícil, irmãos, esse tempo, vai ser tão cruel, aleluia, que muitos não vão suportar, vão se jogar na frente de um caminhão, em um precipício, para ver se tiram a sua vida, porque vai ser difícil. E a Bíblia diz, meus irmãos, que no milênio essas pessoas vão sofrer, eles vão tentar tirar a sua vida e vão estar de arrasto, e não vão morrer, irmão, porque a morte fugirá deles. É difícil, irmãos, escutar isso, mas é uma realidade. Está em Apocalipse, leia para você ver. Está escrito ali que vai chegar esse dia, vai chegar esse tempo. Por isso, irmãos, a preparação do Evangelho, a preparação da palavra na sua vida é o tudo. Aleluia. Porque nesse tempo nem a Bíblia você vai conseguir carregar, porque eles não vão aceitar mais. E daí, irmãos, é a palavra que vai estar no seu coração, aleluia. É essa palavra que vai estar dando força, que vai ter, aleluia, o alimento para prosseguir essa jornada, para suportar esse dia, para suportar a aflição. É somente através da palavra do Senhor na sua vida. Não há outro caminho. Porque a Bíblia diz que muito em breve está as portas do Senhor voltar nessa terra e recolher os seus. E vai ser muito depressa, porque a Bíblia diz para que muitos não sejam enganados pelo inimigo. O Senhor tem pressa em salvar, porque se o Senhor demorar muito, muitas pessoas vão partir para outro lado, infelizmente. Pessoas fracas de mente, pessoas que não têm a palavra do Senhor, eles vão ter comichão na sua vida, nos seus ouvidos, e vão ouvir palavras enganosas e vão para lá correndo. Por isso que a Bíblia também nos diz que chegará um tempo que aquele que estiver lá no campo não saia do campo, fique lá. Aquele que estiver em cima do telhado não desça de lá. Sabe por quê? Porque vai ter muitos enganadores tentando enganar as pessoas, e muitos cairão nessa lábia, porque não são firmados na palavra, não tem a palavra como escudo na sua vida, não tem a proteção do Senhor na sua vida, a proteção da palavra do Senhor, e muitos cairão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, em Efésios 6,17, fazer uso da salvação como um capacete e proteger a mente e ter certeza de que Deus realmente salva e concede a vida eterna. Proteja sua mente das influências de Satanás e das mentiras do demônio. Não esqueça da astúcia da serpente quando corrompeu o entendimento de Eva. A espada do Espírito. Irmãos, veja bem, nós vemos aqui sobre Eva. O diabo, ele tem muita força, tem muito poder na mente da pessoa. Ele começou sobre a mente de Eva, e Eva foi e errou. E Eva foi ao seu marido e começou a conversar com ele, e também errou, pecou contra o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, usai a proteção da palavra do Senhor na sua vida.
Vivei a palavra do Senhor na sua vida, porque ela é tudo para você, irmãos. Amém? Amém. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, irmãos. Aleluia. Porque já são 9 horas. Glória a Deus. Esta é a única arma ofensiva que nós é dada. A espada do Espírito, a palavra de Deus, significa palavra de ordem ou palavra de autoridade. Agora que cada membro se vestiu da armadura defensiva da parte da maneira esboçada, a declaração verbal, a apropriação de cada parte da armadura é indispensável. Caso contrário, a equipe não estará preparada para a guerra. Preparada para essa guerra. É uma guerra todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias há uma guerra espiritual de anjos e demônios que lutam. E muitos buscam ao Senhor, e o Senhor envia os seus anjos e eles guerreiam por cima, irmãos, para não deixar o inimigo atacar a sua vida com poder, com força, não. Por isso, irmão, quando estamos em oração, o Senhor manda os seus anjos para nos defender. Aleluia. Não há outra situação, não há outro meio. É somente com a palavra do Senhor em oração e jejum que o Senhor vai nos atender. Ele vai mandar os seus anjos para te guardar, e o inimigo não terá poder de atacar você, de vencer você. Ele pode até tentar, mas não conseguirá, pela proteção que está em você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Use a palavra de ordem. Em Lucas 4:36, irmãos, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é essa? Pois com que autoridade e poder ele ordena e os espíritos imundos eles saem. Pelo poder e autoridade que o Senhor falava, os inimigos iam embora e deixavam uma pessoa liberta, irmãos. Por isso estamos aprendendo, aleluia, glória a Deus. Use uma palavra de ordem com fé. A fé, o escudo, a proteção contra o ataque furioso do maligno. Em Mateus 8,16 também vai falar: tenha a unção do Espírito Santo, unção do Espírito Santo na sua vida, aleluia. A unção que quebra o jugo de Satanás sobre a vida de uma pessoa. Isaías 10:27. Em Lucas 4:18-19, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos e libertar. Em Atos 10:38. Todas essas coisas são a operação de um só, e do mesmo Espírito, e Ele dá a cada um exatamente como Ele determina. Irmãos, é o Espírito Santo que dá a cada um. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Precisamos ser governados pela ação impulso do Espírito sobre nós, quando estamos envolvidos em libertação. Tome cuidado com o orgulho. Em Lucas 10:20, é preciso muito cuidado para que as pessoas em treinamento não tropecem no orgulho com o resultado do êxito. Aqui que nós estamos falando já hoje, irmãos, quando a pessoa coloca a mão sobre o enfermo, e expulsa o demônio, ele vai embora. A pessoa não ser orgulhoso, porque não é dele esse poder, é de Deus, é do Senhor. É o Senhor quem concede, é o Espírito Santo quem dá a cada um segundo o que Ele determina. É o Espírito Santo, irmão, aleluia. Nos trabalhos de libertação, é conveniente que se
alegrar da grandeza de Deus, que lhe dá gratuitamente a salvação. Busque direção do Senhor antes de orar pelas pessoas que precisam de ajuda. A equipe precisa orar e buscar a direção do Senhor antes de sairmos para fazer uma visita. Está buscando ao Senhor. O Senhor vai conosco nessa nossa visita, onde vamos, não sabemos o que vamos encontrar, porque a nossa mente, irmãos, ela não consegue ver lá na frente. Nós vamos estar preparados, pedindo ao Senhor que Ele vá na frente, que Ele venha estar garantindo a vitória a cada um, a cada equipe, a cada pessoa. Quando sair dessa forma, o Senhor vai estar trabalhando na vida dele, e Ele possa libertar pessoas. Aleluia. Para isso o Senhor nos chamou, para sermos libertadores de pessoas. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo dará revelação, discernimento do Espírito. Há uma palavra de conhecimento para ajuda na expulsão de demônios. Em João 8:47. Aleluia. Em 1 Coríntios 12:8, 10. Vai falar também. Aleluia. Glória a Deus. Preparo para os que precisam de libertação. Há pessoas que estão envolvidos em grupos de evangelização e de libertação. Outros trabalhos, porém, eles estão precisando de receberem a sua libertação. Atos 16, 16, 18. Analise os seguintes pontos da equipe: frequência aos cultos de ensino. Precisamos, irmãos, aqui nós não temos escola dominical, é muito bom, irmãos. Eu aprendi muita coisa dentro da escola dominical quando eu frequentava, muito bom. A gente aprende a cada lição coisas novas. Cada lição, irmãos, que é lançada, ela vem algo novo para a nossa vida. Aqui, irmãos, é difícil porque muitos trabalham à noite, muitos trabalham aos domingos, não tem folga, mas seria muito bom se tivéssemos escola dominical, irmãos, para estarmos cada dia aprendendo. Aleluia, com a palavra do Senhor. Irmãos, hoje eu não consigo, não tenho condição, mas eu peço ao Senhor, irmãos, o seguinte: que o Senhor me dê condição para que um dia eu possa estar, irmãos, fazendo esse trabalho, buscando sabedoria do Senhor e tendo tempo para isso, irmãos, para estar aprendendo com a palavra e passando conhecimento para as pessoas. É muito bom, irmãos, porque em toda a minha jornada, quando eu estava em São José, irmãos, eu sempre estava nas escolas dominicais. Sempre aprendi, irmãos, sempre aprendi na escola dominical. Graças a Deus, irmãos, estive com muitos homens de Deus, muito sábios pela palavra do Senhor, ao qual se eu estou em pé hoje, irmãos, é graças ao conhecimento deles que eles nos ensinaram. Senão, irmãos, nós não permanecíamos em pé sem o conhecimento que aprendemos, sem aquilo que nós aprendemos pela palavra do Senhor. Nós não permanecemos em pé, porque, irmãos, o mundo, ele é cruel, ele ensina muita coisa errada, e muitos que não têm a palavra do Senhor, eles caem. Por quê, irmãos? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está dominado pelo rei desse mundo, que é o maligno. Então, irmãos, está preparado na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou para a parte final, irmãos, que nós não conseguimos chegar em todos os parâmetros. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senão, irmãos, nós vamos aqui até 10 horas. Aleluia. Meus irmãos ficam cansados. Aleluia. Amém, irmãos? Memorizar versículos da Bíblia. Irmãos, quando você for fazer um trabalho assim, você tem que ter versículos para você estar falando na hora da expulsão do demônio. E ele não resiste, irmãos. Aleluia. Porque a palavra de Deus, é a boca de Deus falando, e ele tem que ir embora, irmãos. Aleluia. E é maravilhoso, irmãos, quando nós temos essa palavra em nossa vida. É maravilhoso, irmãos.
Quando, irmão, nós temos essa palavra, podemos até errar, mas lembramos, em tal versículo nos diz isso, não posso fazer isso mais. Lembrarmos para a nossa vida no dia a dia, não só para as pessoas que estão fazendo trabalho de libertação, mas é para todos ter o conhecimento, ter essa palavra memorizada na sua mente. Aleluia! E é maravilhoso, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. E os demais passos do treinamento realizados. E aí estão o ministério. As pessoas oprimidas poderão ter seu início. E lembrem que a libertação da pessoa é possível por causa do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, e é o seu sangue que dá poder ao nome de Jesus. E os demônios sempre reagem à menção do sangue de Jesus. O sangue anula todos os direitos legais e posse de Satanás sobre a pessoa que está endemoniada. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. E Apocalipse 12, 11, Atos 20 e 28, 1 Coríntios 6, 19. Tem muitos versículos, irmão, para os irmãos estarem lendo. Amém, irmãos? Eu não vou mais além. Aleluia. Só que aqui, glória a Deus. Então, irmãos, precisamos da palavra. Não há outro meio para vencer. Somente a palavra e o poder de Deus na sua vida, que vai te ajudar a libertar pessoas, a libertar, quem sabe, a sua mente de dardos do inimigo que tem lançado sobre a vida de muitas pessoas. É somente a palavra, vivendo a palavra, guardando a palavra, comendo a palavra, porque, irmãos, em todas as áreas da nossa vida precisamos ter a palavra, aleluia, para vivermos. Em todos os campos que formos, temos que ter a palavra. No nosso trabalho, irmão, muitas das vezes precisamos ter a palavra, porque, irmãos, em muitos lugares o inimigo se levanta. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos entenderam, compreenderam a palavra? Aleluia. O professor não é muito bom, irmãos, mas glória a Deus que ele dê sabedoria a cada dia, porque eu tenho buscado, irmão. Eu tenho falado aqui que eu não tenho buscado riqueza, mas eu tenho buscado sabedoria de Deus para a minha vida. Porque tudo que temos, irmãos, é pela graça de Deus. Então, se tivermos sabedoria, glória a Deus, não existe riqueza maior para a vida do homem. Sabedoria pela palavra de Deus. Amém, irmãos? E eu passo a oportunidade para o nosso pastor, que vai estar encerrando. Amém? meus irmãos. Amém. Alguém está em nome de Jesus, meu irmão. Oh, glória. Que maravilha, maravilha, irmãos, é podermos entender a palavra. É o Senhor preparando a igreja, como tema de hoje, preparando-se para a guerra. Quantos entendem que são chamados por Deus? Levanta a tua mão. Eu entendo, meu irmão, que o Senhor me chamou. Se nós entendemos essa verdade, nós temos que buscar essa preparação, porque a luta é grande, meu irmão, e você precisa aprender a manejar com a ferramenta certa. O que você aprende, meu irmão? O que é a fé? Qual que é a estratégia? A fé, qual que é o manejo da fé? Como que você usa a tua fé? Quem sabe me responder aí? Para que a fé ela serve? Vamos lá, vamos começar aqui pelo presbítero. Vamos lá, os obreiros e os cooperadores, diácono aí. Para que a fé ela serve, meu irmão? Alguém chuta aí? Nós falamos aqui. A
fé, o que a fé faz? É um escudo. Escudo da fé. E às vezes você usa a fé como um instrumento de ataque. Está usando da maneira errada. A fé ela serve para você usar como escudo. É um escudo. Você usa certo? Ou você usa como ataque? Então, irmãos, nós estamos aprendendo lições maravilhosas que edificam nossa alma, para que quando você se depare com situações difíceis, lá onde não tem um pastor, não tem um obreiro, mas vai ter você, meu irmão, com a sabedoria de Deus, para você lutar com as armas certas, aleluia, você manejar aquilo que o Senhor está dando para você. Então, se você tem a certeza do chamado, meu irmão, busque de Deus sabedoria, graça, aleluia, para que você possa lutar e não ser envergonhado. Quantos querem agradecer ao seu pastor pela palavra? Amém? Glórias a Deus. Irmãos, quinta-feira que vem estaremos aqui aprendendo a nossa última lição do nosso seminário, que é sobre o culto de libertação. Se você queira saber mais, meu irmão, sobre o culto de libertação, você vê que é um trabalho completo, meu irmão. É um trabalho que nós aprendemos sobre quem é Satanás, depois aprendemos sobre o poder dos demônios, hoje nós aprendemos sobre preparando-se para a guerra, que é Deus já preparando você, meu irmão, para você lutar contra o teu adversário. E na quinta que vem vamos falar sobre o culto de libertação. Que os irmãos orem e estejam divulgando esses trabalhos. Meu irmão, domingo é o culto da ceia do Senhor Jesus. Peço para os irmãos, entrem em oração, entrem em jejum pela igreja, pelos trabalhos da igreja. Nossos irmãos visitantes, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. São sempre bem-vindos a estar conosco, ouvindo uma palavra de Deus para o coração. E domingo é nosso culto de ceia. Vamos iniciar nosso culto às 15 para as 7 da noite. Então 15 para 7, já 6h30 eu já quero todos os obreiros aqui, meu irmão. 6h30 os obreiros aqui já em oração na casa do Senhor. E 15 para 7 vamos dar início com os louvores, com os músicos. Os músicos já também 6h30 estejam aí, para 15 para 7 nós darmos início ao culto de adoração na presença do Senhor Jesus. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Deus, nessa noite, Pai, mais uma vez, o nosso coração sai daqui regozijando, transbordando na tua presença, Pai. Pai, é esta palavra que nos edifica, é esta palavra que nos ensina, Pai. Deus, aonde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Eu sei que nessa noite, Pai, a tua palavra, Senhor, ela edificou, ela renovou a nossa alma, e sairemos daqui hoje, ó Pai, revestidos de poder, revestidos pela graça, pela autoridade, ó Pai, Senhor querido, porque sabemos que grande é a batalha, grande é a luta, Pai, mas o Senhor preparou esse dia, Pai, para dar, Senhor, ensinamento da tua palavra ao coração da tua igreja, Pai, porque o Senhor conhece o que cada um irá passar, o que cada um, Senhor querido, ainda tem pela frente, Pai, sobre o chamado que está sobre suas vidas, Pai. Deus, pedimos ao Senhor, ó Pai, dá uma noite de vitória, uma noite guardada na tua presença, dá uma noite, Pai, abençoada a tua igreja, Pai. Pai, que nós, ao deitarmos em nossos travesseiros, ó Pai, possamos descansar o nosso corpo físico, sabendo que o Senhor está guardando na tua igreja, Pai, no nome de Jesus.
Ser com a tua igreja, Pai. Guarda eles, livra do todo mal, e que toda a palavra lançada venha a ser quebrada pelo poder do teu nome, Jesus. Continua fortalecendo, levantando com garra, com força, autoridade os teus filhos, ó Pai. Senhor, assim nós oramos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Presbítero Benjamin. Glória a Deus. Que maravilha, né? Muito bom estar aprendendo, né, sobre a palavra do Senhor. Bom, primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Falo para você nunca perder a oportunidade. Através da oportunidade, hoje nós estamos aqui aprendendo, né, como lidar com as situações. Isso é muito importante para nossas vidas. Então, só da igreja com o Pastor Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia, novamente. Eu faço da situação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos nós dizemos amém. Amém. Só que eu não te Jesus. Glória a Deus.